Você sabe o que é lavagem nasal? Você já ouviu falar disso? Eu acho que sim, porque as redes sociais estão cheias de informações. Eu sou a doutora Zuleide Dantas Linhares Mata, sou pediatra há 43 anos, mãe do Gabriel e do Danilo e avó da Milo e do Tom. E hoje eu convido vocês para falar um pouquinho sobre esse assunto. E hoje a gente vai falar, então, de lavagem nasal. E o que é lavagem nasal? Dá sempre a impressão que você vai ligar uma torneira e vai lavar ali. A primeira coisa a gente tem que entender como é a mucosa nasal. A mucosa do nariz ela é cheia de rugosidade, como se fosse uma caverna, cheia de dobrinhas. E nessas dobrinhas acumula secreção. Essa secreção muitas vezes é a causa de rinocinusite, de piora da rinite. Quando o paciente está com uma sinusite, por exemplo, acumula secreção e pode piorar a infecção. Por isso que é tão importante limpar. Mas como que tem que ser feita essa lavagem nasal? Primeira coisa, não existe um modelo. Não é a mesma coisa para todo mundo. Como tudo na vida, né? É sob medida. Você não vai querer lavar o nariz de um nenenzinho com a mesma quantidade que você vai lavar de uma criança de 7 anos. Para vocês terem uma ideia, o nariz de uma criança de 1 ano cabe 4 ml. Então, se você colocar ali 200 ml, está sendo um absurdo, desnecessário e agressivo. A lavagem, e hoje a gente usa um termo até diferente, a gente usa hidratação nasal, porque o intuito é deixar ali limpo e úmido, o mais limpo possível. Essa lavagem tem que ser feita de forma a não machucar o narizinho, nem da criança pequena, nem do grande. Existem vários dispositivos, existem as seringas, existem os sprays nasais de soro fisiológico, com concentração maior ou menor, existem as lavagens com alto volume. Mas todas elas a gente tem que ter uma meta, não fazer pressão. Quando você faz pressão, você tenta lavar o nariz e esse nariz está entupido, é sinal de que alguma coisa está fechada ali em cima. Se você fizer força, aquela água, aquele soro que deveria sair, ele vai para um lugar onde vai ser a saída. Isso é mecânico, né? É igual um cano na casa da gente. Se está entupido, vai sair por outro lugar. E muitas vezes vai ter consequências para o ouvido dessa criança. Então, a lavagem tem que ser feita de acordo com o tamanho da criança. Sempre colocando o narizinho para frente, a cabecinha para frente, jogando bem devagar. Não há necessidade de sair do outro lado, como você vê nas redes sociais. Na internet está cheio. Tem que lavar para sair um monte de catarro do outro lado. Não. É só para hidratar. Uma quantidade pequena é o suficiente. Né? E se você não sabe, é preferível não fazer do que tentar fazer de uma forma inadvertida e machucar o nariz dessa criança. Que tipo de solução que é utilizada? Habitualmente a gente usa o soro fisiológico a 0,9%. O nome já diz, fisiológico, que é a condição mais adequada. Mas, em algumas condições, por exemplo, numa rinocinusite ou uma criança que está com uma infecção grande, eu preciso de um soro mais forte, chama hipertônico. Então, pode ser o soro a 2%, o soro a 3%. Existe aí no comércio alguns que já vêm com um pacotinho para você diluir e usar um volume maior. Siga sempre a instrução do fabricante. Não vá inventar. Não vá misturar coisa que o vizinho falou, porque não vai dar certo. Não invente de pôr outras coisas, pôr eucalipto, pôr óleo essencial, porque isso só vai piorar o nariz da criança. E do adulto também, né? O nosso também. Então essa lavagem tem que ser feita de acordo com a gravidade. Se eu estou fazendo só para poder prevenir uma obstrução no narizinho, um volume pequenininho, equivalente ao tamanho, então uma criança, por exemplo, um neném, 4 ml que você aperta de um lado e vai sair do outro, ou que se nem sair, não tem problema, você já lavou. Às vezes você joga e já vai escorrer na mesma narina, tá tudo certo, né? Se você acha difícil, pode usar os sprays convencionais. Eles têm bicos diferentes de acordo com o tamanho da criança. Alguns têm uma bolinha na ponta para evitar que você coloque lá atrás e machuque. E uma outra dica, para que lado que você direciona? Sempre para a lateral, não é para o meio do nariz, porque no meio você vai machucar o narizinho. Então é para essa aba. Se você vai pôr aqui, vai direcionar para cá. Se você vai pôr aqui, para o lado de cá. Entendeu? Para não machucar. Essa regra vale para qualquer tipo de spray que você vai usar no nariz. Seja aquela garrafinha, seja o spray
de pressão, seja seringa, qualquer um é nessa posição. Depois que foi feita a lavagem, se não saiu secreção, se não saiu aquele catarro amarelo que você espera que saia, que você viu na internet, não se preocupe, às vezes não tem. Então não precisa ficar lavando com tanta frequência. Quantas vezes por dia? De novo, depende do sintoma. Se é só para poder prevenir, 4 vezes ao dia é o suficiente. Mas agora no inverno a gente precisa usar mais. Por quê? O clima está seco. E eu falei no começo, né? A gente está falando de hidratação. A gente não hidrata a pele no inverno com muito mais creme, porque fica seco, dentro do nariz é igual. Às vezes essa hidratação desce aqui na garganta também. E ajuda, porque a criança está com muita secreção. E depois dessa lavagem, eu preciso bater nas costas da criança? Não, e não inventa isso. Não se faz mais essa tapotagem do jeito que era orientado anteriormente. Porque muitas vezes essa mobilização de secreção é maléfica para a criança. Procure fazer de acordo com o que o seu médico te orientou. Nada substitui a consulta médica. A gente está aqui para dar algumas dicas, mas o seu contato com o seu médico é fundamental. Muitas vezes ele examinou e ele tem uma conduta de acordo com o seu filho naquele momento. Você vai seguir essa orientação, sempre. É ele que conhece a sua criança. Ele é o maior amigo da sua criança. Ele conhece a sua criança como ninguém. Só você conhece mais do que ele, né? Mas é assim que tem que ser feito, é com essa parceria. E que outros cuidados a gente tem que tomar com o nariz, com o olho? Os mesmos. Você tem que limpar o olho do seu neném também. Acumula secreção. Muitas vezes os pais chegam aqui no consultório dizendo: nossa, tá com tanto catarro que tá saindo pelo olho. É possível isso? É, porque tem comunicação. Vocês já viram falar de uma coisa que chama via aérea única? Isso é importante. A via aérea única é a via aérea, tanto superior quanto inferior. E você tem uma comunicação aqui do nariz com o olho. Quando está muito obstruído, começa a drenar catarro aqui no olhinho. O que a gente precisa fazer? O mesmo soro e faz uma massagem aqui, ó, no cantinho do olhinho, drenando aqui para a lateral. Um dedo em cada olho e limpe com um algodão ou com uma gaze, sempre um para cada olho e daqui do canto para fora, para esvaziar esse olhinho. O nariz e o olho nós já falamos. E a boca? A mesma coisa. Uma criança com infecção, um bebezinho, ele está com muita secreção acumulada. Quando você terminar de fazer uma inalação, mesmo que seja só com soro, procure limpar a boquinha. De que forma? Enrole o seu dedo numa gaze ou naquela fralda, aquele paninho de boca. Molha no soro e passa na língua, no céu da boca e em volta da boquinha também. Para poder tirar aquele catarro, aquele muco. Eu sempre falo, parece uma clara de ovo, ele é grudento. Se você tira, você já alivia essa via aérea. Muitas vezes, só com esses cuidados, você já evita idas ao pronto-socorro. Porque você desobstrui essa via aérea. E essa via aérea unida que eu te falei, que vem desde aqui de cima até lá embaixo no pulmão. Tudo o que atinge o nariz, por consequência, pode atingir também o pulmão. E é nosso dever tentar impedir isso. E outras formas de tentar impedir? Limpeza do ambiente. De que forma? Água e sabão é o melhor. Ou no máximo álcool. Não fique passando produto com cheiro, porque esses produtos com cheiro muito forte, eles são irritantes para a via aérea. Tanto nossa, quanto da criança. Da criança, pior ainda. Então, aquele produto que o vizinho falou, é ótimo, vou passar isso porque vai limpar. Não. E antes de usar qualquer coisa, de novo, pergunte para o seu médico. Eu sei que você tem contato com ele. Nós, pediatras, estamos sempre à disposição, né? A gente está sempre conversando com vocês. É por WhatsApp, é por e-mail, é um telefonema, mas não deixe de falar com ele. Esses primeiros cuidados, quando uma criança começa a ter uma infecção de via aérea, muitas vezes evita uma internação. E tem um outro buraquinho que a gente precisa cuidar, o ouvido. Como é que a gente cuida do ouvido? Tem um grande otorrino que diz que a melhor maneira de limpar o ouvido é com o cotovelo. Sabe por quê? Porque ninguém põe nada. Você não consegue pôr o cotovelo no ouvido. Então a gente não põe cotonete no ouvido. Você limpa só o que saiu de fora. Só aquela cerinha que saiu. Por que a gente tem cera? Porque cera é proteção, gente. A cera existe ali para impedir que muita coisa entre no ouvido. Se você começar a deixar aquilo limpo demais, sem cera nenhuma, não tem proteção.
Muitas mães têm medo até na hora de dar banho que vai entrar água no ouvido do neném. E não tem medo de limpar, né? Então, na hora de dar banho, não tem problema, porque aquela secreção que está ali, aquela cerinha já protege. Você vai limpar só o excesso. E não pingue nada no ouvido de criança sem prescrição médica. Não se usa óleo no ouvido de criança. Não se usa nada que não foi prescrito. Por quê? Se a membrana do ouvido do neném, da criança, tiver mais abaulada, ela está inflamada, e você pinga alguma coisa, sabe o que pode acontecer? Romper. E pode, com isso, haver uma consequência muito grave, que é perda de audição. Então, não se pinga nada no ouvido de criança. Assim como você não dá nenhum tipo de medicamento por conta. Ele está com resfriado, eu vou dar porque o filho da vizinha tomou. Não tem que tomar o remédio do filho da vizinha. Você tem que tomar o remédio que o seu médico prescreveu. Mesmo os remédios que parecem inócuos, que parecem que não têm efeito colateral, mesmo os medicamentos homeopáticos, naturais, eles têm consequência. Então, não trate dessa forma. E uma outra proteção importantíssima é vacina. Não tenha medo de vacinar. Não deixe a carteira do seu filho atrasada. Procure se informar. Infelizmente, muitas vezes a gente vê boatos, vê coisas que não têm fundamento científico em rede social, é o amigo que fala. Procure conversar com o seu médico, converse com o seu pediatra. Se você não tem esse acesso, existem os sites da Sociedade Brasileira de Pediatria, existe da Sociedade Brasileira de Imunização e tem a gente aqui no Baby and Me, que está sempre trazendo informações para vocês. Compartilhe esse vídeo e eu espero ter ajudado vocês. Um abraço e até a próxima!